Gente, boa tarde, tudo bom? Espero que tenham tido um final de semana maravilhoso, tenham conseguido descansar um pouquinho, curtir a família, enfim. é. Estamos aqui novamente para mais uma semana de aula dessa forma, aberta, para quem quiser assistir. Eu estou vendo que já temos aqui alguns boa tardes, vou responder esses iniciais só, né? Tem a Marlene, a Lidiane, a Jamila e a Cristina Vanusa, gente. Boa tarde. Mas nós temos aqui, quantas pessoas, Igor, que já estão ao vivo aqui com a gente? 52 pessoas, isso? Olha só que bacana. Já temos 52 pessoas. Estamos dando sequência às nossas atividades, começando pontualmente às 18 horas e pretendemos encerrar também pontualmente às 19 horas. Hoje, segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. E sexta-feira vai ser a nossa última aula pelo Face, tá? Então, a partir da próxima semana, as aulas já vão acontecer nas turmas que tem organizadas pelo sindicato. Então, temos algumas turmas organizadas e a aula já vai acontecer nessas turmas, então esse horário das 18 às 19 horas eu já não estarei mais aqui ao vivo com todos vocês, tá? Só com algumas turmas específicas. Gente, hoje nós vamos falar sobre o ECA. Na verdade, nós vamos falar esta semana sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na semana passada, como eu disse para vocês, após esse nosso momento aqui, quando eu chego em casa, eu costumo assistir a aula toda, que eu gosto de ver os comentários no momento que eles foram colocados. E aí eu assisto e não vi nenhuma resposta que precisasse ser colocada lá no Face mesmo, tá? Então, tinha vários comentários. Muito obrigada por todas as felicitações. Feliz de saber que vocês estão conseguindo absorver bastante desse conteúdo que nós estamos trabalhando. Legislação não é algo muito fácil e, assim, nem é tão atrativo e ainda assim nós conseguimos fazer de uma forma muito dinâmica. Eu pretendo fazer com que essa semana sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente também seja dinâmica e que vocês consigam tirar muitas dúvidas. O Estatuto da Criança tem muito mais informações do que a Constituição Federal, no sentido do que eu falo da parte que nos interessa, as questões que interessam para as bancas de concurso. Antes de iniciar aqui falando sobre a Lei número 8069 de 1990, que é conhecida como ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu verifiquei que tem pessoas de outros municípios participando. Isso é muito interessante. Algumas poucas pessoas eu já sabia, mas a maioria realmente eu não sabia. Então, se vocês quiserem colocar aí qual é a localidade que vocês estão assistindo, eu agradeço. E quem é aqui de Santarém, aqui das proximidades, das comunidades próximas, pode colocar o nome da escola, o nome da instituição que está. Seria muito interessante para mim saber de onde é que vocês estão me assistindo. Esse é um dos grandes desafios quando nós fazemos essas lives, porque nós nunca sabemos quais são as pessoas que estão assistindo, a não ser aquelas que respondem alguma pergunta, que fazem algum comentário. Assim, um comentário da semana passada que me chamou a atenção, e aí eu vou compartilhar aqui com vocês, foi uma pergunta bem interessante. A pessoa perguntou se eu acho que nem era uma pergunta, ela estava dizendo, professora, não faço concurso, tá? Gente, dizer para vocês que eu trabalho na iniciativa privada há mais de 30 anos, por opção, tá? Opção mesmo. Eu tive experiência de trabalhar na rede municipal, na rede estadual, como professora, como técnica. Fiz um concurso, sim, eu só fiz um concurso, que foi o concurso do Estado. Passei no concurso, atuei há um tempo no Estado como concursada, mas foi quando eu iniciei as minhas atividades na rede privada. E eu tenho que dizer para vocês que eu me identifiquei muito com esse trabalho na rede privada e fiz uma opção. E essa opção que eu fiz há 30 anos, né, mais ou menos, é a opção que
correspondia àquilo que eu realmente queria. Lembram quando eu falei para vocês na nossa primeira aula sobre o sonho? Então, fazer um concurso não era meu sonho. E por isso não se preocupem se alguém estava preocupado de que eu fosse fazer o concurso e de repente uma possibilidade de tirar a vaga de alguém. Não se preocupem, tá? Essa vaga está disponível para todos vocês. Bom, gente, então vamos lá. Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós já estamos agora com 100 pessoas participando. A nossa média de participação tem sido 250, mais ou menos isso, né, Igor? 250, 260, enfim, essa é a nossa média de participação. Como é que nós vamos fazer as atividades desta semana? Hoje vou expor um pouco do conteúdo e vou fazer só 2 questões para ver se vocês estão conseguindo entender direitinho. Na quarta-feira eu vou mesclar a exposição com as questões. E se eu conseguir trabalhar o conteúdo todo até quarta-feira, que é o que eu pretendo, mas esse conteúdo do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é mais denso, né? Tem algumas informações a mais que são interessantes e importantes para o concurso, mas se der para encerrar na quarta-feira, aí na sexta-feira nós vamos fazer também questões, um simulado com questões sobre o ECA, que eu tenho certeza que é muito mais interessante para vocês, até porque é um teste para saber se vocês estão conseguindo realmente acompanhar, aprender, e para mim também, claro, para saber como é que está esse índice de aprendizado de vocês, tá bom? Assim, o que existia antes do ECA? Existia alguma coisa? Sim, existia. Existia uma lei, era conhecido como Código de Menores, né? A Lei 6.697 de 1979. Isso é questão de concurso? Não. É a título de informação. O ECA é de 1990. Né? Então, qual é a principal diferença, só para a gente entender? Esse código, ele estava sempre se referindo ao menor em situação irregular, que era o menor de 18 anos de idade, que se encontrava abandonado materialmente, vítima de maus tratos, em perigo moral, desassistido juridicamente, com desvio de conduta e ainda o autor da própria infração penal. Tá? Então, não fazia uma diferença se ele era o autor da infração, se ele era vítima de uma infração, ele era o menor de idade. Inclusive, essa era uma expressão muito usada. Talvez muitos de vocês, da mesma forma que eu, já tenham usado essa expressão, menor de idade. De menor. Era assim que se chamava. Ah, mas ele é de menor, ele é de menor. Essa é uma expressão que já não existe mais. Ainda é aceitável o menor de idade, mas na verdade, a criança e o adolescente, tá? 1988, o artigo 227 da Constituição Federal diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso em 88, 2 anos depois, nós temos o ECA. Então, esse código de menores, ele deixa de ser utilizado e, a partir de então, passa a vigorar essa nova lei. O que consta nessa lei que é importante nós sabermos? Na apostila, que está disponibilizada no site do Simprosan e nos grupos organizados pelo sindicato, vocês vão encontrar os artigos relacionados à educação, maus tratos e ao conselho tutelar. São os principais artigos de prova de concurso, mas são os principais. Nas nossas aulas eu vou um pouco além do que trata o ECA em si. Eu não sei se quem de vocês já teve a oportunidade de conhecer o ECA na sua íntegra. Quem já leu alguns capítulos, quem conhece alguns artigos, mas eu vou falar de uma forma geral, considerando que
muitos de nós da área da educação, ainda que seja muito importante conhecer algumas coisas do ECA, nós acabamos desconhecendo. O que ele trata? Ele trata dos direitos fundamentais e direito à vida, à saúde, à educação. É a mesma coisa que tem lá na Constituição sobre os direitos fundamentais. Ele reforça esses direitos fundamentais aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, direito à vida, está projetado isso para eles verem, Igor? Ah, obrigada. É o direito à vida, à educação, ao lazer. Direito, uma coisa muito interessante, a convivência familiar e comunitária. Então, são direitos fundamentais de todos nós, inclusive das crianças e dos adolescentes. Ele traz também vários artigos, e esse é um capítulo muito importante para nós, e que não tenham dúvida de que é questão de prova, sobre o direito à educação. E dentro desses direitos, falo direito da educação, mas são os direitos que eles têm, e tem alguns até bem interessantes, porque houve uma modificação, algumas alterações no ECA em 2017, e que traz uma abordagem um pouco diferenciada. O direito à convivência familiar e comunitária, que pode ser na família natural ou na família substituta. Vamos ver isso? Vamos. Aqui nós vamos ver sim. Lá na apostila não tem, porque vocês podem ter o acesso ao ECA, a lei completa, no site do Planalto. Mas nós vamos ver sim, em algumas questões, também esse acaba sendo o conteúdo de prova. E quando fala da família substituta, é a forma como essas crianças ou esses adolescentes passam a fazer parte dessa família, seja através da guarda, da tutela, da adoção. Então, sobre isso nós vamos ver um pouquinho também. O ECA também traz quais são as medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis que não cumprirem o direito da criança e do adolescente a todas essas questões. Sobre os conselhos escolares, é uma outra situação importante que nós não podemos perder de vista, porque escola e conselho devem trabalhar juntos, não necessariamente trabalham, mas nós já conversamos sobre isso. Nós não estamos para discutir com a lei. Nós estamos, quando vamos fazer um concurso, para saber o que consta na lei. Se está sendo efetivado ou não, se está adequado ou não, se é como você gostaria, como nós gostaríamos ou não, isso não cabe. Quando nós vamos fazer um concurso, nós sabemos exatamente, devemos saber exatamente o que a lei está propondo com relação a isso. Atos infracionais. Criança e adolescente não comete crime. Criança e adolescente comete ato infracional. E aí, o que acontece, o que pode acontecer? Quais são as medidas? E aí nós vamos ver também muito rapidamente, essas medidas socioeducativas, mas nós temos as medidas socioeducativas e as medidas protetivas, e é importante nós conhecermos sim isso, porque quando acontece uma situação dentro da escola, quando se chega essa situação para a escola, nós, enquanto educadores, enquanto diretores, enquanto equipe de uma forma geral, enquanto profissionais da educação, precisamos tomar algumas atitudes. E se nós não tomarmos as atitudes corretas, nós podemos sofrer as consequências disso também, Quando nós falamos aqui das medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis, quando as crianças e os adolescentes estão na escola, a responsabilidade é nossa. Identificou alguma situação, nós precisamos tomar as atitudes corretas. Por isso é importante nós sabermos. Ok, até aqui, desculpa, estou falando muito rápido, vou tentar dar uma maneirada. E vamos lá. Muito bem. Então, falei para vocês, a partir de 88, qual é o artigo da Constituição, vocês lembram? 227 da Constituição, que fala sobre a importância de se cuidar, de se ter uma lei específica sobre esses direitos da criança e do adolescente. Surgiu o ECA. Então, ele é uma lei que foi criada no dia 13 de junho de 1990. Fiquem atentos que na prova nas questões de concurso, em algum momento pode ter a lei 8069/90, ou de 1990,
ou pode estar falando sobre o ECA. Então, a questão pode vir dessas duas formas, ou a lei, e aí é importante também aprender. Que lei é essa? É a Lei 8069 de 1990. Ela foi criada 2 anos depois da Constituição Federal de 88. Não podemos esquecer isso aqui. Muito bem. Dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente. Proteção integral. Outra questão importante para não ser esquecida. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o meu laser. Fica melhor aqui. Que aí fica melhor de destacar algumas coisas para vocês, tá? Proteção integral a essa criança e o adolescente. Se vocês observaram lá no artigo 227, ele fala da criança, dos direitos da criança, do adolescente e do jovem. Mas o ECA só trata dos direitos da criança e do adolescente. E o jovem? Pois é, o jovem ele não é abordado aqui, apesar de que o início, né, essa primeira fase desse jovem, essa fase inicial, ele está incluído aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a juventude, o jovem, no caso, a faixa etária dos 15 aos 29 anos, mas o ECA só vai aos 18, é considerado ainda adolescente. E aí, importante também nós não esquecermos, artigo 2º, considera-se criança. Quem é a criança para o ECA? Para o ECA, é a pessoa até os 12 anos, tá? Então, 0 aos 12 anos, incompletos. E adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. E aí tem um parágrafo único bem interessante que diz: nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos. Vamos entender um pouquinho isso aqui. Fiz um pequeno esquema para ficar gravado na memória. Criança, 0 a 12 anos, incompleto. 11 anos, 11 meses, 29 dias. Criança. Completou 12 anos, passa a ser adolescente. Então, o adolescente de 12 a 18 anos, incompleto. A mesma coisa aqui, ó. 17 anos, 11 meses, 29 dias. Adolescente. Completou 18 anos, tá? Desculpem, gente. Não é 17, é 18 anos. Eu tô aqui confundindo. 18 anos. E por que eu coloquei incompleto aqui? É completo, né? Adolescente de 12 a 18 anos incompletos, né? Completou 18 anos, já é de maior, né? É verdade. Já é o maior de idade, né? É isso mesmo, tá? Maior de idade. Enfim, gente. E qual é esse excepcionalmente aqui? Quando é que essa lei ela pode ser aplicada a uma pessoa que já tem 18 anos completo, porque até aqui é incompleto. Ela completou 18 anos dos 18 aos 21 anos. Uma situação, de repente, um ato infracional, lembram? Adolescente, criança e adolescente não comete crime, comete um ato infracional. Cometeu, de repente, um ato infracional aos 17 anos, aos 16 anos. E essa penalidade ela pode ser estendida, de repente, dependendo dessa penalidade, dessa medida, né? Dessa medida que vai ser, dessa medida socioeducativa, até os 20 anos, 21 anos pode chegar, tá? Então, é um caso, são exceções que podem acontecer. Mas esse estatuto se aplica somente para crianças e adolescentes. Terceiro, né? O artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Gravem aqui, ó. Todos. Sem prejuízo da proteção integral que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Tá? Então,
esse artigo ele é muito importante, apesar de que um dos artigos que certamente é questão de prova é este aqui, ó. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar. É dever da família, da comunidade e da sociedade, tá? Assegurar tudo isso. Mas é muito importante nós entendermos que esse assegurar, ele está mais relacionado aqui, olha, é o poder público que deve assegurar isso. Nós temos o dever, família, comunidade, todo mundo junto. De quem é a responsabilidade de cuidar para que os deveres, para que os direitos das crianças e dos adolescentes sejam garantidos. De todos nós, desculpem aqui. E o poder público precisa assegurar essa prioridade. Muito bem, outra questão. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Tá? Nenhuma criança. E à medida que esses direitos eles são retirados de alguma forma, qualquer pessoa pode ser responsabilizada. Hoje o meu vocabulário está difícil aqui. Qualquer pessoa pode ser responsabilidade, não necessariamente responsabilizada, acertei. Não necessariamente a família, mas qualquer pessoa que está responsável por cuidar desses direitos, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais. Vocês vão ver que tem muita leitura aqui, gente. E algumas coisas que são importantes de nós gravarmos, eu vou marcar para vocês. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Vocês vão encontrar, e eu gostaria que vocês marcassem, grifassem aqui, pessoas em desenvolvimento. E em algumas questões, vocês vão encontrar a frase dizendo que as crianças ou adolescentes são adultos. Sabe aquela expressão adulto em miniatura? É possível que ainda alguma questão ainda traga, tá? O que nós temos que gravar é que o Estatuto da Criança, ele fala da criança e do adolescente, ele fala da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Por isso que elas têm os mesmos direitos. Elas não têm só os mesmos direitos, elas deverão ter prioridade. Nós não vamos ver aqui o Estatuto do Idoso. No Estatuto do Idoso, se vocês tiverem curiosidade para ver isso, mas no Estatuto do Idoso fala também sobre a prioridade, que as pessoas a partir dos 60 e depois ele vai aumentando essa faixa etária e vão ficando mais prioridade ainda. Vou até mostrar uma tabela para vocês na próxima aula. Que o idoso ele também tem prioridade. Mas aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, só para ver como é que vocês estão informados com relação a isso. No Estatuto da Criança e do Adolescente fala que essas pessoas até 18 anos têm prioridade, devem ser tratadas com prioridade em todos esses aspectos. No Estatuto do Idoso diz a mesma coisa. Vocês imaginam que nós vamos a um consultório médico, você vai num consultório médico e você chega lá e tem uma criança, não importa a idade, 8, 9, 10 anos, para ser atendida, e um idoso de 80 anos. Lembrando,
Esse mesmo artigo que fala sobre a prioridade da criança e do adolescente, ele também existe no Estatuto do Idoso. Quem vocês acham que vai ter prioridade de atendimento? A criança de 10 anos ou o idoso de 70, de 80 anos? Legalmente, quem vocês acham que vai ter prioridade de atendimento? Só para nós tirarmos essa dúvida e ver como é que nós estamos informados. Ok. Só pra gente poder. Idoso. Uhum. No meu está acontecendo a mesma coisa daquele dia, eu não consigo ver as respostas. Acompanhar as respostas de vocês. A título de informação, porque acontece, é uma situação que acontece, né? E às vezes nós ficamos assim, injuriados com o que pode acontecer. O idoso? O idoso. Tem uma pessoa que respondeu aqui, a criança, mas a maioria que respondeu colocou o idoso. Pois é. E eu quero dizer para vocês que é a criança. Esse artigo é muito semelhante ao artigo que tem no Estatuto da Criança e do Adolescente, em que fala sobre a prioridade de atendimento. Ele é semelhante ao artigo que tem no Estatuto do Idoso. Acontece que a Constituição Federal, que é a lei maior, né, que é a nossa lei magna, ela não trata da questão do idoso. Lembram do artigo 27 que eu mostrei para vocês? Ela fala sobre a criança, o adolescente e o jovem. Então, se vocês estiverem em algum lugar, pode ser no consultório médico, pode ser em outro local, e que as prioridades serão chamadas, se chamarem uma criança ou um adolescente, legalmente está correto, tá, gente? Não é a questão do que você acha, tá? Se você concorda, se você discorda, se está certo ou se está errado na sua opinião. É uma questão legal, tá bom? Só colocando isso aqui para a gente entender um pouquinho, mas vale a pena até aprender, tá certo. Pois é, só para a gente entender como é que as coisas funcionam legalmente. Aqui, vou fazer só uma questão aqui, rapidamente. Eu acho que vai ser fácil e vocês vão responder todos a afirmativa correta. De acordo com o artigo 3º do ECA, é incorreto afirmar. Pode colocar na tela. A criança e o adolescente gozam de muitos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. A criança e o adolescente gozam de alguns direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. E a criança e o adolescente gozam de poucos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Alternativa A, B, C ou D. Qual é a que está correta? Quem colocou aqui? A Andréia colocou. Na prática acontece o contrário. Pois é, mas eu estou dizendo para vocês o que a lei assegura, né? E em ordem de prioridade. Jamila, não está aparecendo? Acho que agora já apareceu, né? É o delay. Pessoal, C. Tá aparecendo, pronto. O meu também demora para aparecer. Agora que apareceu aqui, né? C. Na verdade, o meu tá aparecendo outra tela. Tá aparecendo a tela anterior. Não, é o delay. O delay da live.
Muito bem. Acho que isso não será mais esquecido. Muito bem. Então, vamos ver qual é a resposta correta e por que é a resposta correta. Tá? Passando para a resposta correta, já trouxe aqui também. Lembra que eu falei para vocês não esquecerem aquela palavrinha? Todos. Tá? Então, é isso mesmo. Todos, todos. Saiu meu laser daqui. Vamos colocar novamente. Elas não gozam nem de muitos, nem de alguns e nem de poucos. Criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Lembrando que eles ainda têm prioridade em relação às outras pessoas. Não importa se são adultos, não importa se são idosos, mas a lei assegura que eles têm prioridade de atendimento, tá bom? Todo mundo acertou. Muito bem. Significa que ninguém mais vai esquecer. Só trouxe essa questão hoje, tá? Amanhã é que nós vamos exercitar um pouquinho mais. Ah, tá colocando aqui a Maurizete da Almeida São José, da BR. Oi, que bacana. Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Que, no segundo capítulo do ECA, falei para vocês que, para quem está chegando agora, tem algumas questões que são extremamente importantes e são questões de prova. As principais é quando nós falamos dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, quando nós falamos do direito à educação e em relação também ao conselho tutelar. Mas tem um assunto que tem com frequência também entrado nas provas de concurso, que é a convivência familiar e comunitária e em algumas situações também, dependendo das bancas que vão organizar essas provas, em algumas situações as medidas que vão ser implementadas de acordo com cada situação. A criança e o adolescente, no artigo 15 aqui, tem o direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantido na Constituição e nas leis. Creio que não tem nenhuma dúvida com relação a isso. Já sabemos que eles têm todos os direitos que as pessoas adultas têm, então jamais seria diferente. Eu acho que foi uma... Deixa eu voltar, gente. Desculpem, tá? Verdade, vocês... Eu coloquei a incorreta, mas era a correta, tá? Era correto afirmar. Oh, obrigada! Verdade, vocês estão... É correto, é isso mesmo, tá, gente? Desculpem. É correto, não tem esse "in" aqui não, tá? É correto. Mas eu vi que vocês entenderam porque vocês responderam certo. Tá certo. Verdade. Olha que bom, estão prestando atenção, muito bem. Eu poderia dizer que eu fiz para saber se vocês estavam prestando atenção, mas eu estaria mentindo, tá? Foi uma falha de atenção minha mesmo. É correta. Muito bem. Obrigada, tá, gente? Então, nenhuma dúvida com relação a isso aqui. Liberdade, respeito à dignidade como pessoas humanas, direito garantido por lei. 16. O direito à liberdade compreende: inciso 1, ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Tá? Então, todo mundo, toda criança, todo adolescente tem direito a frequentar praças, tem direito a frequentar todos os locais públicos e comunitários, como todas as pessoas adultas têm, tá bom? Eles também têm direito à opinião e expressão. Isso é uma coisa muito interessante. Porque vocês sabem que tem muitas situações que hoje nós consideramos que tem causado um prejuízo disciplinar. E esse direito à opinião e expressão das crianças é um deles, tá? Mas a criança também tem direito de se expressar porque antes, e aqui eu tenho certeza que tem algumas pessoas mais novas que eu falo recém-formadas,
algumas que estão até estudando ainda, que ainda nem concluíram um curso superior, e eu estou falando nisso no sentido de idade, tá? 18, 19, 20 anos, 21 anos. Mas também tem algumas pessoas na minha faixa etária, eu estou com 51. E eu tenho absoluta certeza que muitos de vocês já pensaram e já até disseram em alguns momentos. Mas quando eu era criança, se a minha mãe e o meu pai estavam conversando, eles só bastavam dar um olhar e eu já entendia que eu não devia me meter naquela conversa. Tá? Pois é. Aí é uma questão, a gente vai entrar numa outra questão, que é uma questão que se chama de educação que se dá em casa e a forma como você lida com isso. Mas tem o direito, sim, de emitir essa opinião. Criança tem direito a dar opinião, tem o direito garantido em lei, tá? A criança tem o direito de dizer o que pensa, tem o direito de dizer o que pensa. Criança de qualquer idade, se a lei ampara de 0 aos 18, então todas as idades têm o direito de se expressar, de emitir opinião, da mesma forma que, em relação à crença, ao seu culto, expressão também com relação a isso. Gente, são direitos garantidos em lei. O que nós confundimos muitas vezes é a forma como isso está sendo administrado, tá? E nós vamos falar sobre isso mais adiante, nem será hoje, quando nós falarmos na quarta-feira, quando nós falarmos do capítulo que trata da educação, nós vamos falar sobre isso. Mas não esqueçam esse artigo 16, direito de ir e vir, opinião e expressão, crença e culto religioso, brincar, praticar esporte, divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, participar da vida política na forma da lei, buscar refúgio, auxílio e orientação. Tá? Então, todos os direitos que nós temos, que eu enquanto mãe tenho, que você enquanto educador, que eu enquanto educador, enquanto avó, enquanto tio, as crianças também têm, os adolescentes também têm. Isso não podemos esquecer. E aqui nós falamos sobre o quê? O direito à liberdade, tá? O que compreende, recapitulando, o que compreende esse direito à liberdade? O direito de ir e vir, de estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Pô, mas um bar é um espaço público e comunitário, tá? E aí nós vamos entrar nessas restrições legais aqui também, em relação à idade, em relação a alguns termos que também é necessário que a gente entenda do que pode, do que é permitido, do que não é permitido, e nos horários também em que essas pessoas podem estar. O direito à opinião e expressão, crença e culto religioso, brincar, praticar esporte, divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, participar da vida política na forma da lei, buscar refúgio, auxílio e orientação. Tá? Vocês poderiam me dizer assim, poxa, mas nem precisava estar aqui colocado brincar, praticar esporte, divertir-se. Precisa, né? Não era para precisar, mas precisa. As crianças hoje estão brincando cada vez menos. Com relação a esse brincar e brincar de uma forma que possa usufruir desses espaços mais abertos, de fazer algumas atividades mais manuais ou mais físicas, sim, nem deveria estar aqui, mas isso aqui a gente também precisa assegurar para as nossas crianças. E eu nem vou entrar nessa questão desse último ano que nós estamos vivendo, porque ele é atípico, e eu vi esses dias uma mãe falando sobre uma criança que agora está com 1 ano, 12 meses, e esses 12 meses, exatamente mais ou menos o mesmo período em que começou todo esse processo de mudanças bruscas na nossa vida, a partir do surgimento desse vírus, e ela colocava que o filho dela, que hoje está com 1 ano, eles optaram por manter um isolamento. Então, essa criança com 1 ano, ela não conhece os primos, ela não brinca com outras crianças, ela convive especificamente com o pai e a mãe, tá?
Não vou entrar em detalhes em relação a isso, nem vou dizer o que eu penso sobre isso, mas eu só dizendo para vocês que é um direito da criança. E a gente precisa levar em consideração que essa situação que nós estamos vivendo é uma situação atípica, tá? É uma situação atípica. Mas esse direito de brincar, de participar da vida familiar, de brincar com os primos, de passear com os tios, de conviver com os avós. Então tem um ano, que é o ano em que essa criança nasceu, que ela está sendo, que esse direito dela não está sendo garantido. Artigo 17, agora falando do respeito, né? Então, nós falamos sobre a liberdade, nós falamos sobre agora sobre o respeito, consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias, crenças, dos espaços e objetos pessoais. E aí eu vou dizer para vocês que nós, enquanto educadores ou enquanto pais, certamente já sem querer ou sem saber, sem perceber, nós infringimos já alguns artigos aqui, viu? Do estatuto dessa lei que trata dos direitos da criança e do adolescente. Eu ouvi um professor falando que em uma situação, há algum tempo atrás, por uma questão de disciplina, ele não permitia que a criança saísse da sala de forma alguma se não fosse no horário do recreio para ir ao banheiro. O que ele não sabia é que nessa turma, em especial nessa turma, tinha uma criança que tinha um problema de incontinência urinária. E aí a criança pediu para ir ao banheiro e ele não permitiu. Ele não permitiu, como eu já disse, ele não sabia. E era uma forma que ele utilizava para organizar a turma para que cumprisse o horário, só saísse na hora do intervalo, enfim. E essa criança fez xixi na roupa, fez xixi na farda, na sala, dentro da sala de aula. Então vocês imaginam essa situação de constrangimento para essa criança. E essa criança certamente sofreu bullying durante muito tempo. E outras consequências em relação a esse ato. Hoje, possivelmente, nessa conversa que nós tivemos, ele reconhecia que aquela atitude foi uma atitude muito infeliz e que ele também tinha consciência de que ele seria penalizado por todas as consequências dessa atitude, tá? Então, são pequenos detalhes que nós precisamos conhecer até para saber que nós estamos agindo de forma assertiva ou não e por que não, tá bom? Muito bem. Aqui, gente, maus tratos, eu quero falar sobre isso, sobre maus tratos, e aí depois a gente vai fazer uma recapitulação rápida. Artigo 18, fala sobre maus tratos, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Eu acabei citando o exemplo antes aqui. No caso, vexatório ou constrangedor. É dever de todos velar por essa dignidade, tá? Se é dever de todos, se eu agir, se eu perceber alguma situação que aconteceu com essa criança e com esse adolescente, e não tomar uma atitude, e quais atitudes? Vamos chegar lá. Eu posso estar sendo conivente com essa situação e eu posso arcar, né, por essa omissão de não tomar essa atitude, tá? Então, se eu sei com relação a isso, se eu sei que aconteceu alguma coisa, eu preciso comunicar. Eu preciso comunicar quem? E aí nós vamos falar mais adiante sobre a parceria com o Conselho Tutelar, tá? Eu preciso comunicar o Conselho Tutelar. Mas a situação não aconteceu na escola. Não, ela não aconteceu na escola, mas eu sei que aconteceu. Eu preciso comunicar ao Conselho Tutelar.
Dizer para vocês que o índice de denúncias das crianças com relação a algumas situações de maus tratos com crianças e adolescentes, o índice, a estatística, ela diminuiu nesse último ano. Isso significa que aconteceram menos situações de maus tratos, menos tratamentos desumano, violento, constrangedor? Não, na verdade o que está acontecendo é o seguinte. Isso ouvindo um advogado falando sobre essas questões em que eles perceberam a redução desses índices, dessas denúncias. E chamou muito a atenção que tinha diminuído as denúncias. E eles chegaram a... Eles constataram que, na verdade, só diminuiu o número de denúncias porque as crianças e os adolescentes, eles estão tendo menos contatos com pessoas de fora de casa. Entendem a situação? Quando a criança vai para a escola, e quando ela está ali com os pares dela, e quando ela está com os coleguinhas, e os coleguinhas contam algumas situações que acontecem na casa delas, na casa deles, desses coleguinhas, falando aqui das crianças menores, e eles comparam alguma situação que aconteceu na casa do colega e na casa dele, é o momento que ele fala, às vezes ele nem sabe exatamente o que está acontecendo, mas é o momento que ele fala uma questão, por exemplo, de um possível abuso, de uma situação inconveniente que ele está vivendo. E aí ele fala para os colegas, ele pode falar para um professor que ele tem afinidade, que ele tem confiança, ele pode contar para o professor uma situação que aconteceu em casa, ele pode falar para o diretor da escola, ele pode falar com a merendeira da escola, não importa. Ele está fora de casa, ele está convivendo com outras pessoas e ele está tendo oportunidade de contar, de saber o que acontece fora, na casa das outras pessoas e o que acontece na dele. Enfim, como eles estão em casa, estão tendo poucos contatos com as outras crianças, com os outros adolescentes, eles não estão indo para a escola. Muitas dessas pessoas estão realmente, praticamente isoladas do convívio com todas as outras pessoas. Então, infelizmente, esse índice, essa estatística aqui, ela diminuiu, não porque tenha diminuído a incidência dos casos em casa, tá? É simplesmente porque eles não estão conseguindo abertura para falar sobre isso, até mesmo para fazer uma ligação, tá bom? Dizer isso para vocês, até porque é muito importante a gente entender que no espaço da escola é um espaço que propicia, que possibilita nós fazermos isso, nós todos, já que é dever de todos, nós todos velarmos por essa dignidade dessa criança e desse adolescente. Tá? Muito bem. 18A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas, ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, ajudá-los ou protegê-los. Tá? Falamos, só reforçando, tem aqui um artigo, esse artigo foi incluído recente, tá? No Estatuto. Eles têm o direito de ser educados e cuidados sem o castigo, uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, enfim. Nós poderíamos aqui entrar numa discussão, se fosse o caso, com relação à lei da palmada. Mas aí eu volto a dizer para vocês. No caso, o nosso caso aqui é responder questões para um concurso. Se você concorda ou se você discorda, eu falo você, mas eu estou me colocando aqui, tá? Se eu concordo ou se eu não concordo com isso, é um problema meu.
o estatuto, a lei, ela está assegurando que as crianças e os adolescentes sejam educados sem o uso de castigo físico. E aí nós podemos voltar novamente naquela questão de, pois é, mas eu apanhei, eu fiquei de castigo, eu levei surra, enfim, comigo, quando criança, aconteceu muita coisa e isso só me fortaleceu. E não aconteceu nada com meus pais naquela época. Naquela época não, mas hoje aconteceria com certeza. Então, gente, é um artigo que foi incluído na Constituição, não, no ECA, para garantir que, independente de eu concordar ou não, tá? Independente disso, as crianças e os adolescentes, elas têm todo o direito de não passar por não ter esse tipo de castigo físico, não é só castigo físico, né? Mas elas têm o direito de ser educadas, de ser disciplinadas sem isso, tá bom? E nem os comentários aqui, provavelmente algumas pessoas iriam dizer, tipo, eu não concordo, eu deveria, pois é, mas não, tá bom? Artigo 18A, não esqueçam desse artigo jamais. Ainda tem o 18B. Os pais e os integrantes da família ampliada, os responsáveis ou agentes públicos executores das medidas socioeducativas, ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade de cada caso, tá? Quais são as medidas? Para quem que é isso aqui, ó? Para quem são essas medidas? Os pais, os integrantes da família ampliada, tá? Os responsáveis, os agentes públicos executores das medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e adolescentes. Qualquer pessoa, entramos nós educadores também, tá bom? Então, essas medidas que nós vamos ver aqui é para qualquer pessoa que infringir isso aqui. Encaminhamento a programa oficial ou comunitário. Um minutinho, deixa eu voltar aqui só para tirar uma dúvida. É no 2014. Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado e advertência. Tá? Eu não vou passar para aqui, tá? É para cá. Artigo 18 é para ser decorado, memorizado, como vocês preferirem, tá? É o artigo 18B. O artigo 18, ele trata sobre os maus tratos, e aí nós temos o 18A e nós temos o 18B. E no 18B, nós estamos falando aqui quais serão as medidas aplicadas às pessoas que forem de encontro a esses direitos todos que são assegurados por lei para crianças e adolescentes. Então, isso aqui, não esqueçam. Eu até gostaria que vocês falassem, não vou ouvi-los, mas falem. Inciso 1. Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. Inciso 2. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. 3. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. E 4. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. E 5. Advertência. Tá bom? Qualquer um de nós responsáveis, em algum momento por essas crianças ou esses adolescentes, poderemos ser punidos de alguma forma nesse sentido. Igor, tá faltando só 5 minutos mesmo? É isso? Eu gostaria ainda de... 2 minutos? Aqui não é. E o que eu gostaria de falar sobre esse direito à convivência familiar e comunitária
Mas considerando que o Igor disse que está faltando 2 minutos, eu vou deixar para iniciar com isso amanhã. Acho que eu falei um pouco demais hoje, amanhã eu vou ser mais sucinta, tá? E vamos falar aqui, inclusive, sobre tipo de família, né? Essa família que, quando não é a família natural, mas essa família substituta, de repente. E vamos conversar sobre isso amanhã, iniciar com isso amanhã. E amanhã eu gostaria de fazer também algumas perguntas a mais. Eu já vou iniciar amanhã com as perguntas, tá? Fazendo uma recapitulação rápida. Fiquei rouca aqui. Fazendo uma recapitulação sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E amanhã nós vamos falar sobre o direito a essa convivência familiar e comunitária, e vamos falar do direito da educação e alguns outros direitos assegurados por lei, de uma forma mais rápida amanhã, tá bom? Se vocês ficaram com alguma dúvida, se tem alguma coisa que eu precise reforçar um pouco mais, por favor, coloquem aqui no chat que eu vou dar uma olhada com calma. E eu falo amanhã, mas na verdade é quarta-feira, né? E na quarta-feira eu já começo respondendo, tá? Gente, muito obrigada, uma boa noite e até quarta-feira.